Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho na sequência aí do estudo da termodinâmica, né? Nós estamos falando na segunda lei da termodinâmica, não é? A última aula aí conversamos sobre as máquinas térmicas e hoje, né, eu vou falar aí um pouquinho, né, sobre o motor de quatro tempos, tá? Que é um exemplo aí de uma máquina térmica, né? Os motores que nós temos aí atualmente. E sabemos aí, né, que tem aí uma tecnologia aí bem mais avançada aí, né, em relação às primeiras máquinas térmicas, né? Então, eu vou passar aqui rapidamente para vocês, né, um pouquinho sobre essas máquinas e explicar um pouquinho sobre a ideia de motor de quatro tempos, né? Por que que ela recebe esse nome, motor de quatro tempos? Essa seria aí o objetivo aí de hoje, tá bom? Então, vamos lá, ó. Hoje é bem curtinho, tá, gente? É mais uma observação aí do que nós já conversamos a respeito na última aula. Um complemento aí. Então, vamos lá. Muito bem. Beleza. Bom, gente, então, ó, inicialmente aqui, tá? Nós conversamos aí a respeito já sobre as famosas máquinas a vapor, né, as locomotivas a vapor, que foi, né, uma grande descoberta aí nessa época da Revolução Industrial. E é lógico, né, hoje, né, nós sabemos aí, né, fazendo um estudo um pouco mais detalhado, nós sabemos aí que é uma máquina que não possui uma eficiência, né, grande, né, uma máquina aí que precisa, na verdade, de muito combustível para poder se locomover a grandes distâncias aí, tá? Mas não podemos, né, claro, né, jamais falar que não é importante, né, foi uma descoberta aí que mudou totalmente aí o rumo da história, tá? É uma máquina aí que, né, eu peguei aqui algumas imagens para a gente conversar um pouco mais detalhado, né, em relação às máquinas térmicas, as primeiras máquinas térmicas. E essa daqui, por exemplo, né, ó, chamada máquina de Heron, não é? Foi, na verdade, aí, ó, a primeira máquina a vapor conhecida, não é? Na verdade, aqui, ela tinha simplesmente o objetivo de mostrar, né, converter a energia térmica em movimento, né? Então, você percebe aqui, ó, que existia aí um aquecimento, né, e aqui seria um recipiente, uma caldeira com água, e o vapor, que era aí canalizado, né, entrava nessa região aqui, e tinha aqui duas saídas, né, ó, que seriam ali hoje podemos entender como a exaustão ali, não é? Sairia aqui o vapor de água em alta pressão. E com isso, como era direcionado, ela dava todo um movimento aí para essa máquina, né? Então aqui é mais para demonstrar aí que é possível, né, você converter a energia térmica em movimento. Claro, né, como falamos aí na segunda lei da termodinâmica, né, nós sabemos que nem toda a energia ela é convertida em movimento, né, uma parte acaba sendo dissipada, tá certo? Seria aí a primeira máquina aí. E aí, um pouco mais adiante, temos aqui um esqueminha simplificado, né, das locomotivas a vapor, né, gente? Temos aqui um desenho, né, que representa aqui uma fornalha também, a água aqui, né, transformando-se em vapor, e aí este vapor aí, ó, passando aí através aí de algumas válvulas, ela acaba também em alta pressão aí movimentando aí pistões. E esses pistões, por sua vez, dariam o movimento aí das locomotivas, certo? Então, quer dizer, foi um grande avanço, né, em relação aí a questão de máquinas, enfim. E nós hoje, né, nós sabemos aí, né, como eu disse, o seu rendimento aí, né, é muito pequeno,
né, dessas máquinas aí era um rendimento em torno de 10 a 15% apenas. Então, mas, né, sem dúvida aí foi uma grande revolução. Aqui seria uma animação, tá, gente? Achei essa imagem aqui legal também para mostrar aí para vocês, ó. Uma animação do movimento, do processo aqui, né, do pistão, a partir do momento em que o vapor acaba aí entrando, né, nessa região aqui do pistão, empurrando aí, né, todo o sistema e movimentando aí, por sua vez, aí as rodas, né, dessa grande locomotiva aí que pesava aí, né, tinha aí uma massa aí de toneladas aí. Bom, então isso aí já seria, né, gente, as primeiras máquinas térmicas, né, vamos dizer assim. Hoje, né, onde eu quero chegar, na verdade, seria este ponto aqui, ó, tá, o que eu queria comentar um pouquinho hoje, que é basicamente aí, né, os motores que nós temos, né, os motores aí a combustão, que existe aí também todo um mecanismo ali, né, existe ali uma queima, né, de materiais, seja aí da gasolina, do álcool, do diesel. Essa queima vai também movimentar aí pistões, né? Então existe aí carros aí com três pistões, quatro pistões, seis pistões, não é? Oito. Então existe aí motores aí variados, a maioria aí são quatro pistões, né, que existem. E aí esses pistões se movimentam de acordo com, não é, a queima daquele combustível ali que você coloca, não é, no interior deste motor. Então, seria ali uma energia térmica que também vai ser convertida em movimento. E existe também uma parte que vai ser dissipada. Então, quer dizer, existe aí uma eficiência, né, inferior a 100%. Né? Mesmo aí, por melhor que seja a tecnologia, nós temos aí rendimentos inferiores a 100%. Nunca vai ter um rendimento de 100%, né, nessas máquinas térmicas. Tá? E aí, o detalhe aqui, né, gente, que eu queria hoje mostrar aqui para vocês é isso aqui, ó, tá? O porquê que recebe o nome, né, de motor de quatro tempos. Tá? O motor de quatro tempos, gente, tá? São quatro estágios que este motor passa. Tá? Ah, é porque tem quatro cilindros? Não, tá? É porque o ciclo que vai acontecer ali seriam em quatro estágios. Tá? Então, todos aqueles pistões acabam fazendo ciclos, tá? E aí vocês vão perceber aqui, ó, de uma forma bem simples, né, que são, na verdade, quatro estágios, ou seja, um motor de quatro tempos. Tá? Quais são esses tempos aí? Olha aqui, ó. Primeiro tempo, né, o primeiro estágio aí, seria o quê? Ó? A admissão do combustível. Existe ali, né, uma válvula, né, que controla essa entrada. Essa gasolina, esse álcool aí, né, acaba sendo aí, ó, introduzido ali no interior do motor, onde fica ali o pistão, não é? E ali, né, acontece então essa primeira etapa aí, primeiro tempo, né, o primeiro estágio, é essa admissão. Segunda admissão, o segundo tempo, né, que tem aí, seria o seguinte, o segundo estágio seria a compressão. Tá? Letra B aqui, ó, compressão. Porque a partir do momento que aquele combustível for introduzido, vai acontecer o quê? Ó? Vai fechar a válvula, você percebe a diferença aqui do primeiro desenho para o segundo, ó. Fecha a válvula, quer dizer, esse combustível não vai mais escapar dali, e o pistão acaba comprimindo esse combustível, tá? Pelo movimento que ele vai fazer ali, ó, ele acaba comprimindo esse combustível, tá? Ele vai ficar ali, vamos entender assim, com uma pressão maior. Esse é o segundo tempo, esse é o segundo estágio. Terceiro estágio, ou terceiro tempo, é a expansão, né, por conta de uma explosão. Tá? Depois que é feito ali essa compressão, olha a importância da vela, né? Os carros aí, né, eles têm velas, né? E aqui, qual é a finalidade dessa vela?
emitir ali, ó, uma pequena faísca, uma pequena fagulha ali, ó, tá? Que é suficiente para poder explodir aquela pequena quantidade de combustível que tem ali dentro, né? Então existe ali uma explosão, uma queima desse combustível, não é? E nessa explosão, obviamente, vai acabar expandindo ali, né? Ou seja, aquele pistão acaba descendo rapidamente com essa explosão. Então, terceiro tempo, terceiro estágio, seria então a explosão e a expansão, tá? Que vai acontecer ali a expansão que acontece por conta da explosão. E o último tempo, ou o último estágio, gente, é a exaustão ou o escapamento. Quer dizer, depois que queimou aquele combustível, tá? Aqueles resíduos que vai acabar sobrando, eles são lançados diretamente ali, ó, no sistema de escapamento desse veículo. Então, abre-se aqui, ó, uma segunda válvula, né? Observe aqui no desenho, gente, ó, compare sempre esses desenhos aqui um com o outro, ó. Abre-se aqui essa válvula e esse gás, né, esse resíduo aqui, após a explosão, acaba saindo então pelo escapamento. Então, são 4 estágios, certo, gente? Representados aqui, ó, cada etapa de uma forma bem simples, né? E claro que é importantíssimo, né, vocês também saberem, né, o porquê desse chamado motor de 4 tempos. Antigamente, né, tínhamos aí motores de 2 tempos, que eram motores assim que um pouquinho diferentes, né? Eram motores que trabalhavam ali de uma forma um pouquinho diferente, mais simplificada, vamos dizer assim, né? E eram motores aí que necessitavam aí de mistura, além da gasolina, você tinha que ter uma mistura de óleo junto com a gasolina, né? Por quê? Porque eles tinham ali um funcionamento diferente, mais rápido, esquentava mais também, e aí você tinha, né, um sistema um pouquinho diferente. Então, esses motores aí de 2 tempos, né, você percebe lá que algumas motos ainda hoje a gente vê, né, por aí são poucas, mas você vê que sai muita fumaça, por quê? Porque a queima desse combustível tem um óleo também que é colocado junto para que funcione, tá? Mas são motores já ultrapassados, tá? Hoje em dia é esse o sistema aí que nós temos. E aí, gente, ó, para finalizar aqui, também eu encontrei essa animação, ó, bem legal aqui para vocês depois olharem com mais calma, tá? Mas basicamente, né, está sendo mostrado os 4 estágios, né, os 4 tempos que existe, né, em relação a esse motor, tá? Então, primeiro, admissão, tá? Você percebe aí, ó, que abre-se nessa válvula aqui, ó, e é feita a admissão, número 1, tá? Número 2 seria o quê? Né? Seria a compressão ali, não é? A compressão desse gás, tá? Que você percebe ali depois que ele foi introduzido, há uma compressão, tá? Você percebe o número 2 aí, ó. Olha lá. Número 3, aí entra o quê? A vela que vai fazer aquela explosão, né? Vai fazer a explosão depois que houve ali a compressão, a vela solta ali uma faísca e expande esse pistão para baixo. Você vê que ele leva o pistão para baixo e o gás acontece ali uma explosão ali. E quarto e último estágio, número 4 que aparece, gente, ó, é a segunda válvula aqui, ó, né, eliminando então os resíduos após a explosão, tá? Então, é uma animação aí, né, gente? Existem outras aí se vocês pesquisarem. Essa daqui eu achei bem legal, tá bem simplesinha, mas mostrando aí etapa por etapa. Tá legal? Então era isso, gente, tá? É mais assim uma observação que eu acabei não falando aí na última aula, né, sobre a segunda lei da termodinâmica, e eu acho que é interessante aí comentar, né, a respeito desses motores, tá bom?
Então, gente, uma boa semana aí para todos. Fiquem com Deus.